E aí, sumida, vai voltar de verdade ou será que é fake news? Não é fake news, gente. Estou de volta realmente porque senti a necessidade de ser útil para você em mais um canal além do Instagram. Se você tá aqui no YouTube, não me segue no Instagram. Meu Instagram é Rebeca Fonseca. E se você está no Instagram e está vindo agora para o YouTube, você vai perceber que existe um grande abismo, um espaço de tempo muito grande entre esse vídeo agora, que eu acabei de postar para você, e o último vídeo que eu fiz aqui nesse canal. Tudo isso porque eu tinha dado um tempo aqui do canal do YouTube para focar no Instagram e estou voltando para o YouTube para te falar sobre o Instagram. Qual que é a desse rolê? É muito confuso, Rebeca. Por que você está fazendo isso? Por que só agora? E por que para falar de Instagram? Como eu falei, eu quero ser útil para você. E durante esses 4 anos que eu saí daqui, não fiquei tão constante aqui no YouTube, eu quero te dizer que eu construí um negócio multimilionário na psicologia e que eu quero te incentivar a trilhar um caminho também lucrativo na psicologia. E é por isso que eu estou voltando para cá, para compartilhar com você os bastidores, os erros, os acertos que eu tive, coisas que eu não faria, as primeiras coisas que eu faria se eu estivesse começando do zero. E de fato, esse é o tema desse vídeo. Se eu estivesse começando hoje com 0 recursos, com 0 reais, era exatamente isso que eu faria. E esse é o tema do nosso vídeo. Se você já se sente animada para consumir o conteúdo desse vídeo, te convido a dar um like neste vídeo, é muito importante, especialmente porque eu estive muito tempo fora daqui, então a tua ajuda é fundamental para a gente retomar as métricas, para a gente retomar tudo que a gente tem feito aqui. E também se inscreva, se você está aqui agora, nesse momento, não é inscrita no canal, se inscreva porque na semana que vem já tem vídeo novo, ok? Então vamos lá, quero te falar. Por que eu escolhi o Instagram? Quando eu comecei a fazer a minha captação de pacientes, eu estava convicta que o lugar mais barato e e que compensaria mais para mim na época seria a internet. Eu só não sabia como. Eu gostava de me comunicar. Eu gostava de escrever, escrevia bem. Gostava de falar, mas eu tinha muita vergonha de gravar. Tinha muita vergonha de fazer vídeo. E depois eu fui pro Instagram. E lá no Instagram eu saí de captar pacientes, de preencher horas de agenda, aumentar preço da minha sessão, me posicionar para um público mais qualificado, para então ter esse negócio voltado para psicólogas e capacitação de psicólogas. Então é muito importante te dizer que eu passei por todas essas fases e é só por isso que eu tenho hoje a coragem, a autoridade de sentar aqui nessa cadeira para te ensinar esses erros que eu não teria cometido, os acertos que eu cometi, para te guiar nesse caminho também. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza ou imagino que você quer ter sucesso na sua profissão e quer usar o meio digital para isso. Por que você quer usar meio digital e por que você não está escolhendo um trabalho vinculado à sua região, à sua cidade, ao seu estado? Porque você, assim como eu, quer liberdade. A melhor coisa que você pode fazer dentro de uma carreira com a psicologia que é ampla e que te permite empreender dentro dela é criar para você um modelo de negócio que amplie as suas escolhas. Não tem nada pior do que você ter as suas escolhas limitadas. E é justamente por isso que a gente vai usar Instagram em primeiro lugar e depois você pode expandir a sua presença. Mas o primeiro ponto que você precisa se estabelecer, fincar os seus pezinhos, dominar, é o Instagram. Porque o Instagram é a plataforma que a gente consegue ter um lucro alto, um faturamento alto e diversificar a nossa renda, porque lá nós não estamos vendendo só um serviço ou só um produto. E lá também você tem esse relacionamento muito forte. Aqui no YouTube você vai comentar alguma coisa nesse vídeo, aí eu vou ver depois de um tempo, mas não tem um lugar para você falar diretamente comigo. Lá tem. Então é justamente por essas possibilidades que o Instagram ele traz para você tantas possibilidades mesmo de você tanto se relacionar com o teu público numa esfera mais íntima, como de você realmente, através desse relacionamento, gerar oportunidade de venda para você. E quando você aprende a gerar essa oportunidade de venda para você, você é dona das próprias oportunidades e você não precisa ficar esperando os clientes reconhecerem, um empregador vir até você para assinar sua carteira, um concurso, sabe? Você vai criando as próprias oportunidades. Então aqui estão
algumas coisas que eu faria se eu estivesse começando hoje no Instagram. Cheguei, perfil do zero, comecei a criar. A primeira coisa que eu faria é saber muito bem e estar muito em paz comigo que eu estou ali para vender. Eu estou ali para captar pacientes. Quando você entra no Instagram e você começa a fazer Instagram, ó, um cabelo na minha boca. Quando você começa a fazer Instagram sem ter isso claro, você começa a ficar murchinha, sabe? Você vai começando a falar da venda assim, querendo se esconder. E isso atrapalha a sua performance. Então, quando você assume pra você que você está lá porque eu tenho uma meta com a minha agenda, eu tenho uma meta com a venda dos meus produtos, eu quero começar a vender produto, eu tô aqui pra vender, eu tô aqui pra realmente lucrar com essa parada, porque um monte de gente consegue, por que eu não vou conseguir também? Quando você assume isso pra você, algo muda na sua produção. Você começa a pensar em qual tipo de conteúdo vai trazer resultado financeiro pra você. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que raramente tem a ver com engajamento, raramente tem a ver com curtidinha, com tapinha nas costas, com reconhecimento, mas tem a ver em você ser útil para aquelas pessoas e você alcançar justamente o público que quer resolver um problema. Porque você na terapia, você com a sua mentoria, com a sua consultoria, com seus produtos, você está resolvendo pepino. E você precisa ser uma exímia resolvedora de pepinos e comunicar para essas pessoas que você sabe resolver esses BOs da vida delas, porque assim elas vão confiar em você, elas vão entender que você dá conta do recado e elas vão querer você perto delas, mesmo, e graças a Deus, que isso signifique pagar caro por isso. Então, quando eu comecei lá atrás, eu cobrava na minha sessão R$ 70, morrendo de medo que alguém não fosse pagar R$ 70 pra mim. Meu Deus do céu. O que você faz com R$ 70? Eu acho que nem a unha você faz, né, com R$ 70. R$ 70 era o preço da sessão. E eu tinha medo de cobrar. Como então que eu consegui sair hoje para uma sessão de R$ 600, que as pessoas ficam felizes em pagar, que as pessoas valorizam, que elas não têm problema, que elas não criam questionamento? Foi utilizando o Instagram, sabendo me comunicar para essa galera, para esse público mais qualificado e principalmente assumindo para mim que eu quero vender. Maravilha! Assumimos então que queremos vender, que vamos produzir conteúdo focado e direcionado. Qual é o segundo passo? Olha, eu vou ser muito sua amiga agora, tá? Vou te falar aqui o cenário completo. Algumas vezes você vai desagradar bastante as pessoas. E essas pessoas, elas vão ser bem hostis com você. Elas vão xingar você, vão desmerecer seu trabalho, vão descredibilizar você. Elas nem te conhecem, mas elas vão fazer isso. Ah, então eu tenho que parar de criar conteúdo? Nem pensar. Você precisa reforçar para você quais são as suas razões. E outra coisa que você precisa executar aqui é saber exatamente com quem que você fala. Porque quando vier esse tipo de ruído, essa situação muito chata, inclusive, né? Da pessoa estar ali, se sentir à vontade de te xingar, desmerecer, falar coisas horrorosas a seu respeito sem nem conhecer nem você, nem o seu trabalho, você precisa pensar, tá, essa pessoa é uma filha da mãe. Mas, será que existe alguma coisa aqui na minha comunicação que tá dando essa abertura para essa pessoa? As respostas podem ser duas, ou sim ou não. Se não, não, tá? Tranquilo. Você vai apagar o comentário, bloquear a pessoa, seguir sua vida porque você quer vender. Não é um comentário que vai tirar você dos eixos. E aí também você vai pensar quais são os seguidores ideais. Se eu fosse criar conteúdo para as pessoas que eu realmente gosto, que eu amo, que eu me importo, que eu sinto coisas boas quando eu produzo, como seria essa produção de conteúdo? O que eu produziria? Como eu falaria? Como eu chamaria essas pessoas? Seriam homens ou mulheres? Seriam os dois? Que idade que essas pessoas têm? A gente precisa definir esse público. E outra coisa, eu sei que você escuta muito sobre persona, mas você precisa se ligar nos sentimentos dessa pessoa. O que ela está sentindo? Eu sei que hoje as minhas psis, adoro elas de paixão, são maravilhosas, são executoras, são muito competentes. Gente, se vocês soubessem quanta psicóloga foda mesmo que eu tenho aqui, vocês iam cair para trás na minha base de alunas.
Mas, algumas vezes, são psis que são muito perfeccionistas, que elas são psis que são muito inseguras, que têm muito medo. Então, na minha comunicação, eu trato isso, falo sobre esse problema, mas com uma luz muito maior em cima do que elas conquistarão se elas deixarem de lado esse perfeccionismo exagerado, se elas deixarem de lado esse medo. Então, esse é o tipo de conteúdo que eu quero criar. Eu não tô lá para atrair as pessoas só pelo dinheiro, só pela promessa, sabe, do milhão, assim. Não, não é por isso. A gente tem um propósito também. Isso fica muito claro no meu posicionamento. E sobre faturamento, eu também sou muito boa fazendo isso. Eu já destravei faturamento de inúmeras psicólogas. Eu deixo isso muito claro também, porque essa pessoa precisa estar muito orientada a aumentar o faturamento dela também. Então, são esses pontos que me fazem não ser uma completa aleatória. E aí, isso puxa o terceiro ponto que eu não faria hoje. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu era alguém que seguia as tendências da época. E existem tendências que elas são tendências inteligentes e outras que são tendências burras e irrelevantes, não farão a menor diferença no seu negócio e nem mesmo no seu bolso. Então, o que você precisa se perguntar antes de seguir as tendências é: se eu seguir isso aqui, existe a chance disso se transformar em lucro no meu bolso? Porque o que eu mais vejo hoje é psicóloga perdida, com todas as letras, perdida, sem saber o que fazer. E aí essas psis, elas vão ouvindo: a fulano tem que fazer isso, o fulano tem que fazer aquilo, o beltrano se jogando do precipício, elas indo atrás, sabe? Então elas não têm firmeza no que elas querem, porque elas não assumiram para elas que elas querem vender. Elas não têm o público delas desenhado, não sabem o que a audiência delas está sentindo e, por fim, elas seguem as tendências porque elas são levadas, elas são conduzidas. E nós, psicólogas que lucramos alto, somos psicólogas que conduzimos, o papel de liderança é nosso. A gente vai levar a pessoa para perceber algo que ela não está sabendo, que ela não está sacando ali naquele momento. Então, só faça as trendezinhas, os reels virais, se isso for algo que vai trazer lucro para você. Percebendo essa afinidade das psicólogas que estão um pouquinho mais perdidas ou mais iniciantes ali, especialmente as iniciantes na produção de conteúdo, hoje, dentro da minha base de aulas, existe um método de viralização estratégica que é gravado por uma das minhas melhores alunas, tem o faturamento mais alto dentro da Psi Academy, que é a minha empresa, e é uma viralização estratégica, não é qualquer tipo de viralização, não é só as views lá para você se sentir muito maravilhosa a seu próprio respeito. É só para você realmente saber como viralizar da maneira correta para que você atinja pessoas, especialmente se nesse momento você não tá com aquela grana toda para investir num tráfego pago. Então, saiba ali o que você está fazendo. E por fim, a gente precisa ter rotinas de sucesso. O que eu chamo de rotinas de sucesso? Quando você, e esse aqui é um exemplo bem clássico, então a maioria das psicólogas são mulheres, um público muito feminino. E quais são as demandas femininas na vida? Uma das grandes demandas femininas é a maternidade. Então, eu acredito, não sou mãe ainda, mas eu acredito, e também porque eu vejo a postura diferente entre mães e mães, psicólogas e psicólogas, eu acredito que um filho não é um impeditivo. A não ser que tenha ali, claro, alguma ressalva muito especial. Um filho ele não deve ser um impeditivo de nada do que você quiser realizar. Nem realizações pessoais, nem realizações profissionais. E eu vejo realmente as psicólogas que, com a vinda de um filho, elas param a vida delas, assim como muitas mulheres fazem. E as outras psis que, com a vinda de um filho, elas não só não param a vida delas, como elas readaptam a rotina que elas têm. Então, algumas vezes a gente recebe psicólogas que elas querem alcançar lugares melhores, inclusive muito motivadas pelos filhos. E quando elas começam a executar, o filho vira a culpa, a razão pela qual ela não consegue sair do lugar. Mas o filho sempre esteve ali. Então, crie para você rotinas de sucesso. Será que eu preciso fazer o quê? E se a gente deixar de lado esse exemplo da maternidade, também para você pode ter alguma outra coisa que está te impedindo aí. Vou te dar um exemplo pessoal. Existem
alguns anos na minha história, na minha carreira, que eu não fazia exercício físico e eu também não dormia direito. Aí, não é que eu não produzia conteúdo, eu produzia, mas eu produzia me arrastando, xingando todo mundo assim, meu Deus do céu, eu não quero produzir. Mas já que se eu não produzir, eu vou ficar sem dinheiro, então deixa eu produzir aqui qualquer coisa. Foram os piores anos do meu conteúdo, os piores anos da minha carreira, da minha saúde. Então não faça isso, crie rotinas para você. Tem que acordar cedo para produzir conteúdo? Faz com vontade. Olha, eu vou produzir o melhor conteúdo que eu puder hoje. Hoje é o dia que eu vou dar para minha audiência aquele conteúdo que elas vão ir dormir pensando nele. Essa atitude muda tudo. E a gente consegue perceber com a gente como que é diferente quando você trabalha para dar orgulho para você. O projeto do Instagram é um projeto que fez sentido na sua cabeça. Você quis. Ninguém tá mandando você fazer Instagram. Eu tô te sugerindo. Estou aqui falando para você fazer isso porque eu tenho visto o impacto e a mudança positiva que acontece quando as psicólogas dominam o Instagram e conseguem fazer dele uma ferramenta lucrativa. Mas ninguém está te obrigando. Se você está aqui, você quer, você deseja. Como que a gente vai fazer para encaixar esse desejo na sua rotina, tá? Então, presta bastante atenção nisso. Esse é o fim desse vídeo. Que você comente aqui o que você achou, me fala o que você achou desse formato desse vídeo, se você achou que ele tá com uma boa duração, enfim, me dá um feedback aí completo. E também quero te dar um presente. Na descrição você vai encontrar um guia, um manual para você revitalizar o teu perfil. Ele é gratuito e você só precisa clicar no link para acessar, tá bom? Um beijo, meu amor! Até semana que vem, que eu vou continuar falando sobre dinheiro, faturamento, profissão de psicologia, o que você pode fazer para deslanchar o teu negócio em 2025 e em todos os anos, independentemente de quando você estiver assistindo isso. Um beijo, é um prazer estar de volta!